Hoje vamos dar sequência para o nosso próximo painel aqui. E tem muito também, né? A sequência dele, uma sequência pensada também. E o tema do painel é quanto vale um hit? E para esclarecer tudo isso, convidamos aqui para o palco Marcelo Frautes, André Isidro, João Lucas Caracas e quem vai mediar Julian Lepic. Temos também workshops, estão abertos também, gente, para quem quiser já ir no workshop. Temos também as consultorias, Ableton Live também, já quem quiser agendar, tá? E daqui a pouquinho vamos ter o Demo Drop e o Speed Coaching também a partir de 2 da tarde. Alô, som, teste. Som. Oi. Todos bem aí? Olá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito bom estar aqui de novo hoje. E eu acho que a gente podia começar aqui primeiro, cada um se apresentar um pouquinho. Eu sou o Julian Lepic, eu trabalho já nesse mercado já tem alguns bons anos aí. Atualmente eu cuido da parte dos lançamentos digitais da Workshow, né? Maiara Maraíza, Fred Fabrício, alguns outros. E também hoje tenho a Escuta, que é uma distribuidora que está iniciando, que é justamente quem faz a distribuição da Maiara Maraíza. E aí vou passar a palavra aqui para os meus colegas. Olá, boa tarde. Sou Marcelo Frautes, sou empresário, já fui de gravadora, distribuidora, atualmente independente, empresário, algumas empresas no ramo da música, com algumas boas experiências aí com meus amigos de mercado. Boa tarde, meu nome é André Isidro, eu sou CEO e sócio fundador da Tabac. Nós somos uma agência especializada na esteira da música, desde o clearance até passando pelas promoção, lançamento e royalties, né, com alguns projetos especiais também. A gente tem hoje no portfólio artistas como a Ludmilla, J Quest, enfim, a gente trabalha muito com o Felipe Amorim, com o Thiaguinho, Toquinho, enfim, e alguns projetos especiais com Godzilla, K2L, Globo, TikTok também, e com uma bagagem aí já de uns bons anos de música ali também. Boa tarde, galera. Meu nome é João Lucas Caracas. Eu fui DJ e produtor durante muito tempo, como Johnny Gloves e depois Beowulf. Tive uma carreira aí de 15 anos. E aí, na pandemia, eu acabei fundando um primeiro fundo de investimento musical do Brasil, que se chama Adágio. Então, estamos aí desde 2021, passamos por uma aquisição ano passado, então hoje em dia a gente faz parte de um ecossistema global de outras empresas musicais pelo mundo, em todos os continentes. E, basicamente, nosso foco é a aquisição de catálogos. Então, a gente tem quase 200 catálogos dentro de casa. São aí alguns dos maiores nomes da história da música, catálogos desde Legião Urbana, Jorge Aragão, Mamonas Assassinas, Novos Baianos, o Rapa, Armandinho, Cidade Negra, além de diversos outros compositores. E também temos aí alguns catálogos bem relevantes da música eletrônica, Kush, Cat Dealers, Felguk, Sant, Low Thief. Tem mais que eu me esquecendo agora. E, enfim, mas a gente também trabalha com a aquisição de catálogos de músicas recentes. Temos músicas de Gustavo Lima, Marília Mendonça, Ana Castela. Então, é bem diversificado. E estou aqui para falar um pouco dos dois lados da mesa, né? Como já fui artista, enfim, ao lado aqui de um grande amigo também, que é o André. E é isso. Bom, vamos lá. O tema desse painel, né, é um pouco espinhoso, porque é uma pergunta quase que intangível aqui, quanto vale um hit? Mas vamos tentar abordar aqui algumas partes sobre o hit, para a gente poder tentar chegar em algumas conclusões. Vou começar pela pergunta básica, né? O que é um hit? Esse hit ele vale mais pelo número de streams ali, essa contabilização de números que a gente vê nas plataformas, ou ele vale mais pelo impacto cultural que ele gera? Vamos pela ordem? Aperta um botão aqui e fala primeiro quem é. Eu acho que eu diferencio primeiro o que é um hit e o que é um sucesso. Tem música que é um puta sucesso. E quando eu falo de sucesso, é aquela música que, dentro de um segmento de música,
quem conhece o segmento, quem ouve e é fã do segmento, se ele ouvir, ou se você citar ela para um amigo, né? Você conhece aquela música? Ele vai saber. Mas ele saiu um pouquinho desse segmento, as pessoas não conhecem. E aí tem números grandes, geralmente são números grandes que existem. Mas ela não é um hit. O hit, ele ultrapassa a barreira do público, da bolha do público, do segmento, da região. Tem músicas que, nesse momento, músicas com 40 milhões, 30 milhões de streams, que são um puta sucesso, mas não são hit. O hit é aquele que chega na televisão, chega no público, mais velho, mais jovem, todo mundo vai saber, vai dançar. Aliás, está acontecendo no exato momento isso agora com o Livinho. Você viu que aconteceu isso, cara, na Marrocos? Hit na Turquia. Turquia. Música de 2019. Música de 2019. Cara, a música viralizou por causa do título do Borussia. É o Borussia? Galatasaray. Entendo pra caramba de futebol, né? E aí a música viralizou e tá tocando em casamento. E é uma putaria a letra. É em português, em putaria. Português. Virou hino de torcida da galera que ganhou agora em 2025, e a galera cantando sem saber o que canta. Cara, casamento, todo mundo dançando E tá a no música. número 1 do Spotify do país também. Número 1 Spotify, Isso- em 3 países, eu acho já. Isso é um hit naquele país. Nem não foi um hit Não aqui, é um hit aqui, né? É um hit mas é lá um hit fora. lá. É. Eu tive uma que eu lancei também que não pegou número nenhum aqui no Brasil. Do nada a gente descobriu que ela era número 1 na Ucrânia. Isso antes da guerra. Então, todo mundo na Ucrânia estava vendo. E daí a gente foi tentar descobrir o que era. Uma influenciadora no Instagram postou o vídeo fazendo maquiagem com uma influenciadora ucraniana muito grande, fazendo maquiagem com aquela música de fundo. De repente, todo mundo começou e a música viralizou no país. Então, realmente, era um hit da Ucrânia. Agora, essa questão do sucesso e do hit, eu acho que é muito importante, porque o hit acaba sendo aquela música que até quem não gosta ouve. Então, eu acho que tem um lado ali um pouco semântico, né, de discussão um pouco semântica do que é, e acaba que o regionalismo também traz muito por isso, né, que aí no final, pegar o exemplo do Felipe Amorim, que a gente trabalhou ele muito tempo. Ele é um artista muito forte no Nordeste. A gente tinha um super desafio de trazer a imagem dele para o Sudeste, mas mesmo sem ele chegar aqui, entre aspas, a música dele chegou, mas às vezes você nem sabe quem é. Chegou a fechar 2023 como o segundo maior artista do Brasil em termos de consumo no Spotify, mas isso com a força regional dele. Então, tipo, eu acho que tem um lugar ali que se você for do Nordeste, se você viver no Nordeste, você vai conhecer ele e vários outros artistas que a gente não conhece aqui ou mal ouviu falar. E no final eles criaram hit, mas hit para lá, né? Não para cá. Não para o nosso mundo aqui, ou para o Rio de Janeiro, vamos botar assim para especificar. E assim como eu acho que aqui a gente acaba criando pela força cultural do que passa pelo Rio, enfim, do história de ter sido já capital nacional e tudo, e da cultura ter sido muito forte aqui. Realmente o que bate mais Brasil passa por aqui em algum formato, né? Mas o Brasil é muito continental, então quando a gente fala desse exemplo do Livinho, a gente acaba vendo um lugar onde a música é um sucesso lá, independente de ter sido um sucesso aqui. Isso é muito... Acho que é um pouco relativo também nesse aspecto, né? Cara, vamos lá. Quanto vale o hit? São tantas camadas para essa pergunta, né? Mas vou tentar sintetizar de uma forma rápida aqui. Primeiro, você tem a questão do streaming, né? Você é o artista, você também é um compositor da faixa, então você ganha nos dois lados. Aí tem aquela conta lá que sempre varia. Quanto vale 1 milhão de plays no Spotify, né? A conta mais aproximada que eu cheguei perguntando para o ChatGPT vindo para cá, que eu não acho que está certo, foi R$8.000 a cada milhão de play, já tirando os 30% do Spotify. Sendo que 82,8%, que 83% disso fica para o fonograma, e no fonograma depende do seu contrato com a gravadora ou com a distribuidora e quantos artistas estão na faixa. Para o autoral sobram 17%. Então, aí depende do seu contrato com a editora, se é padrão 25,75 ou se muda. Quantos outros autores também estão na faixa, né? Então isso já quebra muito. Aí, isso aí no streaming, né? Aí, se você tem um hit, geralmente isso quer dizer que impacta também sua carreira de shows.
Aí você ganha muito mais dinheiro no show do que no streaming, geralmente, né? Porque se você comparar o quanto que um artista relevante ganha no ano de show versus streaming, é uma disparidade absurda. Sincronização, se a música pegou mesmo, então ela vai entrar em comerciais. No comercial ela pode receber, sei lá, R$500 mil. Vai entrar num filme, vai entrar numa série, vai entrar num videogame, isso daí catapulta para outro nível, né? Então, acho que a pergunta tem várias óticas, dependendo de quem você é, né? Tem muito esse viés numérico, né? Hã? Tem muito esse viés numérico, né, também, né? Quanto vale, né? Exato, né? O valor, né? Aí você vai vender o catálogo, você vai vender seu hit. Você vai vender o seu hit daqui a quanto tempo? Sua música já vai estar estabilizada ou ainda vai estar decaindo muito? Então, cara, é impossível responder essa pergunta só pelo nome assim. E tem um lugar ali... desculpa. Não, pode falar. Não, e tem um lugar nessa conta, né? Assim, tem uma média ali mais recente no Brasil ali, está em torno de 5 a 6 reais a cada 1000 plays no Spotify. É isso aí. Mas e aí depende de outras plataformas. O Apple Music acaba pagando mais quando vai para esse número, porque ele não tem assinante. Acaba o YouTube é muito menor, em torno de R$2 ali, porque a maior parte é publicidade. E aí tem todo esse desdobramento que o João trouxe. Assim, isso aí é o valor cheio, né? Então aí depois a gente vai particionando, né? R$5 você vai dividindo pelos participantes ali. E aí, Spotify, de onde vem o Play? Vem do Brasil, vem da Dinamarca, vem dos Estados Unidos? Exatamente. Porque, dependendo do seu contrato com a gravadora, se vem o Play lá de fora, já corta 50%. Aí aqui no Brasil, ele veio de uma conta paga ou de uma conta premium, ou se é premium, ela vem daquele família, sei lá o quê. Duo. É enlouquecedor, cara. Se você parar para pensar, uma conta básica, assim, o assinante no Brasil ele paga em torno de $4 por mês da mensalidade, enquanto nos Estados Unidos é 10. Então, claramente, um play nos Estados Unidos vai valer mais do que um play no Brasil. E tem um outro ponto que é a incidência de usuários free no Brasil é muito maior do que de usuários free nos Estados Unidos. Os Estados Unidos isso beira em torno de 10%. Aqui a gente está em 40%. E quem escuta música brasileira são os brasileiros. O Brasil é um mercado autocentrado. É um mercado paralelo, cara, ao mundo. Você entra no Spotify Top 50 hoje em dia, talvez você vai achar uma música lá que não seja brasileira. E vai ser de quem? Ou do Justin Bieber, ou do The Weeknd, ou da Taylor Swift. A Lady Gaga agora está por conta do show aqui no Rio, mas o normal é que seja de 10% a 20% do top 200 seja internacional. É 80% a 90% brasileiro. Bad Bunny, cara. Bad Bunny é o maior artista do mundo. Acho que tem uma ou duas músicas no top 200 do Brasil. Sendo que em outros países ele domina, sei lá, 25% do top 50. Eu estava até conversando, não sei se foi com você ou se foi com um rapaz ontem, acho que com os dois até. O Brasil é um mercado autocentrado e o Brasil tem regiões autocentradas. Então, você falou do caso do Nordeste. Dentro do Nordeste também tem outras áreas autocentradas. O Recife é um mercado muito próprio. Você vai lá e você vai ouvir músicas do Recife. Às vezes é uma música que é estourada nacionalmente com algum artista, mas no Recife toca com o artista do Recife. Então, a gente tem muitas particularidades, né? Mas que às vezes isso ajuda no hit. Assim, se for uma música que está bem Brasil... Essa particularidade do Nordeste, quando isso acontece, ajuda, inclusive, na música original. Então, tipo, tem muitas, como o João falou, tem muitas camadas nesse lugar. E eu acho que um dos maiores desafios também não é só, assim, e talvez que, para mim, a meu ver, está dentro dessa pergunta, é como é que você constrói isso, né? O valor, assim, não só o valor gerado, mas o valor de quanto é para construir um hit. Como é para construir um hit, assim. E quanto investiu, né? Perfeito. Exatamente. Quanto investiu? Essa era exatamente a segunda pergunta. Então, a gente pode debater sobre isso agora. Então, isso é muito relativo por gênero em geral. Os investimentos estão cada vez mais altos, porque antes, sei lá, o Spotify fez agora 10 anos que entrou no Brasil. Então, naturalmente, quando ele começou no Brasil, você tinha menos gente escutando, tinha mais, era mais fácil você criar um hit ou gerar um hit com o perfil daquele público. Na época de som livre, eu estava na Som Livre na época ali, e a gente tinha um desafio que era, beleza, o sertanejo entrou fácil, entrou rápido, música urbana entrou rápido, mas aí tinha, ao mesmo tempo, o Erasmo Carlos e Ney Matogrosso. 2016, o Spotify começa a despontar, e como é que você converte um público que não está acostumado com aquele digital para poder entrar e também manter o consumo e a audiência e relevância desses artistas.
Então, era muito mais fácil, mas ao mesmo tempo era mais fácil você cumprir esses desafios. Não que fosse simples, mas era mais fácil. Você tinha ali um caminho. Uma playlist editorial fazia toda a diferença. Fazia toda a diferença. A Lorde, que ela é neozelandesa, se eu não me engano, 2014, que ela estourou com Royal. Cara, foi uma playlist, se eu não me engano, de um Spotify de Londres, que descobriu a Lorde, e aí tirou ela para virar um player nacional, global, né, internacional. Hoje, isso assim, são mais de 120 músicas por dia que sobem no Spotify. Então, isso é um desafio de como é que a sua se destaca. E, naturalmente, como qualquer mercado, você tem que investir mais, estar mais alinhado com a estratégia para conseguir projetar dentro do seu gênero também. Porque a estratégia, não existe fórmula, né? A gente sabe disso, mas é muito diferente. Então, os investimentos ali são bem diferentes nesse aspecto também. E eu acho que o entendimento também de que o investimento não pode ser concentrado numa única plataforma. Porque, novamente, a gente vai entrar dentro dessa ideia da abrangência do hit, né? Para a música ser um hit, tem que estar pessoas de diferentes camadas, de diferentes formas, escutando aquela música. Então, se você colocar todo o seu dinheiro num lugar só, você vai deixar um vácuo aí em todos os outros lugares. E se tem um lugar para você gastar dinheiro, gastar não, né? Torrar dinheiro é investindo em música. Você pode investir 1 milhão e a música não dá certo. Então, acho que um pouco a estratégia é você testar, como o Julian falou, diferentes plataformas. Cara, vamos botar um pouquinho em rádio, vamos botar um pouquinho aqui numa campanha no Spotify, aqui no Amazon, vamos fazer uma parada no TikTok, uma parada no Instagram. Só que como se você estivesse entrando no rio, só testando a profundidade. Quando você vê qual caminho ali, qual dessas frentes pegou, aí você bota o caminhão de dinheiro que aumenta as suas chances de sucesso. Lá na Tabac a gente é muito forte em análise de dados, né? BI o tempo todo, a gente sempre foi. Eu já fui diretor de marketing da Condzilla também, e o departamento de BI especificamente lá, eu implementei também nesse lugar ali da gravadora, e faz muita diferença sempre fez, né? Mas hoje em dia eu acho que é mais relevante ainda diante dessa conjuntura de desafios. E aí quando você pega um lugar desse, por exemplo, a música urbana, o próprio, enfim, alguns ritmos que eu trabalhei até do Nordeste mesmo, piseiro, cara, não teve R$1 de rádio. E não fez diferença. Ele chegou a bater top 1 Brasil, top 200 global. Não fez diferença ter rádio nesse aspecto, né? Mas quando você vai para gêneros como o próprio sertanejo, o pagode, é um negócio para você espalhar o show, espalhar a música. Ainda faz diferença. Não existe também, é isso que você falou, né? Testar e ver qual que funciona. Tem uns que vão funcionar melhor. Um vai ser o tal da dancinha, o outro não é dancinha. Então a gente analisa muito para entrar nesse lugar ali de como que a gente constrói isso. Qual estratégia vai ser mais efetiva. E testar para não jogar o dinheiro fora de uma vez só, né? Porque assim, você tem que testar. Uma parte do dinheiro não vai ser efetiva, isso é fato. Isso, só para concluir. E aí também tem a vez que os planetas se alinham e você não coloca R$1 na música e ela estoura mundialmente. Era esse o próximo tema aqui, que era justamente quanto custa um hit. A gente vai chegar nesse ponto que justamente é impossível precisar isso, porque você pode fazer todo um planejamento enorme e não vai acontecer nada, e você pode não fazer nada e de repente ela estourar na Turquia, na Ucrânia, em qualquer outro lugar. Eu já tive o prazer de trabalhar alguns hits e ter hits de verdade na minha carreira. Eu tive a música mais escutada no trabalho em 2019, foi um sertanejo, foi a número 1 no Brasil, e eu não coloquei R$1. Essa música teve um trabalho muito forte do empresário dela, e meu trabalho foi muito mais de promoção com plataformas. O apoio, consistência, a base de trabalho dela, ela foi feita toda pelo meu time, mas de investimento do meu lado foi super baixo. Era muito mais o que eu tinha de mídia como gravadora na época para fazer isso. E ela foi a número 1 no Brasil, em 2019. Há um ano atrás eu tive um outro hit, não foi número 1, mas top 50 do Brasil, popular, que teve uma dinâmica totalmente também irregular de alvo, porque, falando de dinheiro e hit, se eu der R$1 milhão na mão de qualquer pessoa, ninguém me consegue trazer um hit, garantido. Dou R$1 milhão para investir nessa música só no digital. Ninguém garante o hit. Porque o hit ele tem o seu caminho próprio. Ele tem caminhos e desenvolvimentos que não dependem só do dinheiro. E esse caso aconteceu comigo há um ano atrás. Eu trabalhei uma música, lancei ela em janeiro. Quando foi em março, um artista do Nordeste fez uma versão dela. Sem autorização, regravou e pulverizou ela no TikTok. E ela foi um estouro no TikTok.
o meu artista na época que eu gerenciava, ele queria derrubar a música. Eu falei, calma, espera um pouquinho, vamos ver para onde vai isso. A música perdeu um controle de uma forma tão grande que estava se tornando realmente a música, esse hit do outro artista, e não dele mais. A gente chamou esse artista e falou, olha, em vez de derrubar, vamos fazer melhor, vamos gravar junto. Nós com você e você juntos vamos fazer um clipe novo, uma música nova, só que agora com os dois juntos. A música tem o top 50 do Brasil, ela é um hit até hoje, ela está nas principais editoriais, ela não sai, é a maior música da carreira desse artista. E isso dependeu de pouco dinheiro. Só que a gente estava preparado na hora certa para tomar as decisões corretas para que ela pegasse o caminho dela correto. Se eu fosse ouvir o artista naquele momento e o compositor, eu teria derrubado, eu teria matado a oportunidade dela se tornar um hit. Então, naquele momento, um dinheiro base, a investimento base, ela foi feito, mas o caminho para se tornar um hit foram através de decisões tomadas corretamente para que ela atingisse o objetivo dela. Eu acho que aí você tocou num ponto que é muito importante para a gente debater aqui, que é estar preparado quando o hit vier. Porque é isso, a gente às vezes não consegue se preparar para formar o hit, porque vai depender de inúmeros fatores aí que a gente não controla. Mas se o hit vier, estou preparado para capitalizar isso daqui para frente? Eu acho que tem um lugar, e tem um ponto muito interessante nisso, que é as virais de artistas que eles não são conhecidos, né? Assim, até aquele momento. Que aí, se você tiver com a parceria certa, com a estratégia certa, com o investimento certo, você não só potencializa aquele, mas como você desenvolve carreira, né? Até com a cabeça do artista também, né? Importante ali para poder desenvolver isso. E a gente vê vários casos, na verdade, que o cara apontou só aquela música, ele não estava preparado e achava que podia ir em outro formato e acabou que não desenvolve, né? Que aí não investiu R$1, a música foi, desenvolveu, e aí tem muitos fatores, que aí tipo, hoje com AI, por exemplo, tá uma pimenta mais ali. Com AI, você vai analisar tudo, eu vou criar um hit amanhã. Tem coisas que estão muito ligadas a fatores culturais locais, né? Do momento, como você citou ali, foi um momento do música no Nordeste desse jeito, e ler todos esses dados assim não é simples, a gente está lendo comportamento, né? A gente está lendo comportamento que não está transparente, e às vezes o dado não tá consolidado ainda nesse aspecto. Aí depende muito de quem, do artista ou enfim, do AIR, de quem está na rua, vendo como está funcionando, como está performando, para poder ter essa visão e aí juntar com os dados para poder desconstruir isso também. E eu acho que tem um fator que é preocupante, que a gente estava debatendo aqui antes do painel, que muitas vezes, quando aquela música viraliza, todo mundo começa a ouvir, ninguém conhece o artista. O empresário do artista e o artista, eles precisam ter consciência que eles precisam agir naquele momento. Porque muitas vezes o artista e o empresário, quem que tiver com a carreira dele ali, começa a transformar esse momento num grande leilão para o mercado e acaba não capitalizando nada, porque ele fica tanto tempo leiloando aquele hit para tentar um contrato grande com gravadora, com distribuidora, seja lá com o que for, que ele não faz uma agenda de shows, ele não leva a música para nenhum outro lugar, ele não faz um investimento para amplificar aquele hit, e na hora que ele vai bater o martelo de alguma coisa, o hit passou e ninguém mais quer ele. Então ele perdeu a oportunidade de transformar aquele hit numa coisa que ia perpetuar pela carreira dele por vários e vários anos, e ficou com aquele momento ali preso da vida dele. E, aliás, muitos artistas vão ter uma carreira linda, sólida, de longa vida, sem ter um hit. O hit ele é um cometa que ele passa para poucos, e que quem está pronto para poder aproveitar essa oportunidade pode fazer uma mudança de vida significativa. Essa música bem aproveitada, no timing correto, e é virar o canhão, reinvestir. Não é hora de recolher nada, é hora só de reinvestir na carreira, na longevidade. Então, quando tem essa oportunidade que cai no colo, gente, todo mundo se volta para a carreira do artista, aproveitando esse holofote em cima, e para transformar aquilo numa longevidade. E a chance de ter um outro novo hit talvez nunca mais aconteça. Mas a oportunidade que ele teve de alavancar e chamar a atenção e construir uma carreira realmente longeva, essa é a hora de fazer isso. Às vezes é melhor nem ter um hit estratosférico e ter uma constância de semi-hit, que você vai ter uma carreira muito mais sólida do que aquele cometa que passou, e raramente você consegue tirar todo o suco daquilo, sabe? Dependendo do estágio que você está, né? Eu estou amando que vocês estão
já antecipando todas as perguntas. A pergunta que eu ia fazer era justamente essa. O que vale mais? Um hit de verão ou uma carreira longeva sem um grande hit? Então, e aí a gente já entrou dentro dessa seara aqui. Acho que é bem interessante a gente continuar nesse tema. Eu estava lembrando, vocês estavam falando disso, aí eu lembrei ontem teve uma palestra do Hatch lá no Rio to See, do Felipe Hatch, e entra muito nessa, né? Assim, ele não é um cara de top 200, top 1, mas ele lança um álbum que está o tempo todo ali ou no top 50, mas está ali várias músicas beirando aquilo ali constante. E aí não é uma música só que bateu 3 meses, 1 mês, 2 meses, o top 50, top 1, O cara tá ali e ele não precisa de mais nada. Hoje ele é um fenômeno de qualquer lugar que ele faz show, é sold out, é tumulto. E como o João citou bem, né, o show acaba sendo a maior receita do artista hoje. Então, o que eu vejo muito, o que eu prego muito para os artistas é muito esse lugar também, tipo, o digital é importante, é interessante, desprender um pouco desse lugar também da cabeça do top, e que se você trabalhar esses números, é positivo, na verdade, para você reverter em outros lugares onde você aumenta seu ticket médio, aumenta a sua receita. Então, se você tem uma fanbase forte para vender merchandising, se você consegue fazer com que os contratantes enxerguem aqueles números ali constantes que você tem para aumentar seu ticket e ampliar os lugares onde você faz show, isso tudo até em termos de carreira longeva, né, de ser mais consistente, é melhor do que você estar ali só de olho no top, que é uma coisa que você pode construir e cair talvez rápido, dependendo se você não souber lidar. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente estava debatendo aqui, um hit bem aproveitado, ele pode gerar essa carreira de sucesso longevo. E então, assim, se você se preparar para aquele hit, por mais que você não tenha nenhum outro na sua vida, às vezes você constrói uma carreira longeva. Às vezes o hit ele te ajuda a guiar qual caminho que está dando certo. E eu passei muito por isso quando eu tinha minha carreira artística. Imagino que todo mundo aqui que é DJ e produtor também tem. Caraca, qual é o gênero que é a minha verdade? Qual o gênero que está funcionando? Como é que eu misturo o que está funcionando com a minha verdade sem ficar seguindo tendência? E às vezes é perigoso, tipo, você lança várias músicas, a que você menos gosta e a que às vezes tem menos a ver com você é a que mais estoura. Aí você, tipo assim, pô, será que eu agora vou ter que seguir esse caminho? Caraca, mas nem é o que eu gosto muito, mas é o que dá dinheiro. Aí será que o segundo também é? Aí não é? Então ele pode te enganar também, sabe? Acho que o Fraust vai saber muito disso também, mas tem muito cara da música sertaneja que vive exatamente essa realidade, que ele tinha um som mais raiz, mais voltado para aquela coisa ali, e foi justamente a música que ele fez, Farofa, que virou o grande potencial da carreira dele. Cara, eu vou só contar uma história rápida aqui. Eu fiz Suavemente com Kush, né, que foi um remix. Cara, a gente fez essa música em tipo 5 horas. Eu tinha vergonha de mostrar para meus amigos. E foi a música que mais bombou, eu acho. E era bem diferente dos outros sons que eu estava fazendo. Sabe? Acabou sendo meio que uma estrela guia, tanto que depois eu fiz uma outra música que tinha mais ou menos a pegada e também deu certo. Mas igual ao Los Hermanos encheu o saco de tocar Ana Júlia, acho que nem tocava mais depois de um tempo, eu também, toda vez que eu tocava essa música depois de sei lá quantos anos, tipo, caraca, de novo essa porra. Igual Aí Se Eu Te Pego. Aí Se Eu Te Pego não levou o Michel para um lado, que o Michel é um puta musicista, multi-instrumentista, tipo, artista muito genial, mas ele acabou se prendendo em torno do Aí Se Eu Te Pego e não consegue. Foi um hit global. Esse é um hit global. O Avicii, cara, até não sei quem viu aí o documentário dele, mas tinha uma época que eles estavam fazendo uma campanha. Cara, o Avicii não é só Levels, né? Tipo, olha esses zilhões de outros hits aqui que também ele tem. E eu acho que aí a gente chega num ponto do quanto vale um hit, né? Porque o que o Fraust falou é muito importante. Se o artista capitaliza muito bem isso e entende que aquele momento é a hora de reinvestir e amplificar, a receita que isso vai gerar lá na frente é que a gente não tem ideia da receita naquele momento, mas ela vira uma perenidade para o resto da vida, que às vezes vai sustentar uma carreira. Então, quanto vale um hit é uma pergunta quase que impossível nesse sentido, mas ele pode valer muito se bem aproveitado. O hit ele serve para capitalizar exatamente a longevidade da carreira. O dinheiro... A conta que se faz de quanto gera um hit digitalmente, isso é fácil fazer. Isso tem cálculos hoje que o ChatGPT, aliás, faz para a gente esse trabalho que é uma beleza hoje em dia. Mas a gente sabe fazer esse cálculo. O mais importante é o desdobramento, porque se sair de um cachê de 10 mil para 300, 500 mil, fazendo 15, 20 shows no mês, isso é uma maravilha. Isso significa que você deu certo, alguma coisa que você fez na vida, ali na carreira, deu muito certo.
e isso vai garantir uma longevidade de carreira durante muito tempo. Vou até trazer um pouco agora para o eletrônico, porque a gente está falando de tantos gêneros aqui, te mistura um pouco, mas o eletrônico ele tem uma capacidade, inclusive, de furar bolhas nacionais muito melhor do que qualquer outro gênero do Brasil, porque ele tem uma linguagem internacional muito maior. A dificuldade só é conseguir trabalhar isso em outros países, porque é difícil dar um tiro daqui para fora e esperar que isso viralize lá. Senão a vida vai virar só uma grande expectativa de viralização. Ter trabalhos focais, regionais em cada um dos países, é quase que a gente fala a comparação aqui no Brasil, que é um continente tão grande que é esse país que nós vivemos, onde a gente trabalha uma música numa região, para depois ela escalar para um estado maior, depois alguns estados, e aí sim se tornar um hit nacional. Mas, por eletrônico, a gente consegue fazer uma ponte muito mais direta com outros países, sendo que com a necessidade do trabalho nesse país. Quer trabalhar na Holanda, tem que ter um ponto focal na Holanda que vai trabalhar essa música comigo lá e vai promover localmente. Mas a barreira da língua já foi quebrada quando você cria uma música eletrônica já em inglês. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu queria tocar também no assunto aqui, eu acho que também para puxar para a realidade de todos, é possível fazer um hit sem a ajuda da gravadora, da distribuidora? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Inclusive, às vezes, a gravadora até... Vocês não trabalham mais com gravadora, então foi. Pode falar mal. Até atrapalha mais do que ajuda, cara. Porque fica... não, mas o mercado está pedindo isso. Né? É aquele negócio. Às vezes você tem que criar o que as pessoas não conhecem ainda, mas vão gostar. Não é tipo o que o Steve Jobs falava, né? Eu esqueci a frase agora, mas... Às vezes você vai ensinar ao público qual é a próxima onda. Né? E a gravadora, muito raramente, vai ser a peça que vai te ajudar a fazer isso. E eu acho que tem um ponto que a gravadora ela perdeu um pouco... mudou a função dela, né? O timing de mercado. Então, hoje está muito mais na mão. Antes, sei lá, pegar a década de 70, 80, você precisava lá de um estúdio, pé direito alto, fita de rolo, não sei o quê. Para bancar isso, essa produção, já era caro pra caramba. Então, você tinha que... Quem tinha esse estúdio era a gravadora e meia dúzia de produtores musicais. Hoje em dia, o estúdio está na casa de cada um aqui, ou, enfim, ou formatos desse. Então está muito mais rápido você criar música, você fazer um song camping, você gerar isso. Até isso chegar na gravadora hoje por essa velocidade, leva mais tempo. A gravadora hoje ela virou banco, assim como as distribuidoras, do meu ponto de vista, tudo é adiantar dinheiro no tempo. E no final você perde um pouco, eles ajudam, não vou dizer que ela morreu. Dependendo do momento de carreira do artista, faz sentido, beleza, você consegue ali um impulsionamento, um valor que vai levar você para outro patamar. Vende a sua alma, mas você... consegue um valor que pode te ajudar aí no futuro da sua carreira. Mas ela contribui pouco, até hoje, cada vez menos, porque ela está distante do seu dia a dia. Ela não está lá com você, sei lá, em Goiás. Até pelo volume, né, de lançamentos que ela tem. Exatamente. Ela não está lá em Goiás vendo o termômetro que está acontecendo. Ela vê o que está refletindo no digital, que aquele está crescendo e que vale a pena trazer ele para o casting ali. Tem toda a estrutura de marketing, clearance e outras coisas ali, mas assim, pessoalmente, até pela experiência da própria Tabac ali e outras empresas que eu já trabalhei, o próprio Felipe, que eu já citei algumas vezes, a gente fez 2 músicas top 1 no Brasil sem nunca ter tido uma gravadora, com investimento só do empresário, totalmente estratégia ali por trás, e nunca precisou de gravadora. Até hoje ele não foi para uma gravadora, saiu lá quando estava com a gente, quase 1 milhão de ouvintes mensais, para 13 milhões, sem depender de gravadora. Hoje isso é possível, não só, estou dando um exemplo, mas tem outros, se a gente quiser citar, tem vários outros que hoje acontece também. Eu tenho um caso que eu lembro muito, assim, quando a gente está dentro da distribuidora, da gravadora, a gente tem nossos êxitos e a gente sabe o que a gente participou. Mas tem muito hit que surge ali dentro também que a gente não fez absolutamente nada. E eu lembro de um caso que passou na minha mão ali, que todo mundo estava comemorando, poxa, esse hit aqui que a gente fez e tal. Aí eu virei para a galera e falei assim, galera, a gente não fez nada nessa música. Ela estourou, porque o artista fez a parte dele, a gente não fez nada. Agora, o que a gente vai fazer agora para ajudar a perpetuar esse hit? Então, eu acho que também é entender o papel da distribuidora, da gravadora, nesse pós. Porque muitas vezes ela não ajudou a criar, mas ela pode ajudar a perpetuar. E também, às vezes, a selecionar. Cara, eu tô aqui com essas 10 músicas, né? Não sei dizer qual é o hit.
roda aí na gravadora e vamos ver o que cola. Isso daí é uma forma que ajuda, né? Porque a gravadora também tem um... Você também pode fazer, sei lá, com seus amigos. Pô, galera, vamos fazer uma audição aqui, 20 amigos, 10 amigos que seja, eu vou tocar minhas 10 músicas aqui, ver qual que vocês gostam mais. A gravadora consegue fazer isso daí com mais base e também já com uma estratégia. Essa daqui a gente pode fazer um remix com esse cara que vai levar a música do Brasil também lá para os outros países latinos, americanos que seja. Então, nesse ponto, ela pode ajudar. Exato, então ela está muito mais nesse papel hoje do estratégico, da segunda parte, né? De como a gente vai ajudar a capitalizar aquilo. Eles têm a máquina, a relação com as DSPs também, que ajuda muito. Mas hoje também está assim, tá mais descentralizado. Já dependeu mais de você ter uma gravadora para você estar bem com o Spotify. Hoje em dia, assim, relacionamento é uma das coisas chaves que a gente preza hoje. Também. Quanto maior, menos dependente. Pode ser o maior player que tiver de musical. Se você é um grande artista, ele vai te atender bem. Não tem porquê não. Porque no final isso para ele assim, a audiência para ele é o relevante. Então por que o Spotify é importante? O que faz sentido? Eu quero mais uma. Obrigado. Por que o Spotify faz sentido? Eu lembro da Marília lá na Som Livre. Cara, o projeto Em Todos os Cantos, ela chegou faltando 3 dias, assim. Tipo, foi um negócio assim, tipo, cara, do nada, assim, até onde, talvez o Juliano até tenha mais informação, mas até onde eu soube ali, foi um negócio só da cabeça dela, quase ninguém sabia, era um negócio assim, tipo, projetão. Pô, como você sobe uma música em 3 dias, se todo mundo pede 21 dias, pede pitching, pede não sei das quantas. Cara, ela subiu e foi capa de uma porrada de playlist. A gente conversou bastante disso aqui, ela e o Gustavo Marques. Só os dois, foi só os dois. Era os e aí, dois. tipo, era uma coisa da cabeça deles, fizeram do jeito deles, chegou com a música pronta, e aí... mas aí por quê, né? E aí voltando para o ponto que a gente estava falando. No final, a audiência interessa para todo mundo. Interessa para o Spotify que seja sabendo que a música é boa, ele também faz a seleção, a gravadora faz o papel dela também de potencializar, todo mundo ajuda ali no que pode, no editorial e tudo, porque interessa. Ele não faz aquilo porque a Marília é legal. Não, ele fez porque a Marília era gigante. Sabia que qualquer coisa que botasse, a audiência vai lá em cima. Então, e ele quer reter, assim, qual é o papel? Eles são, quer queira, quer não, é uma empresa de tecnologia. E ela gera receita conforme ele tem o usuário. Como que ela retém o usuário? Com músicas que deem audiência. Então não é uma máquina de... Não são pessoas boazinhas apenas, né? Tudo, no final, na verdade, é um ecossistema. Deixa eu falar uma coisa, isso é até como estatística, porque o mercado independente ainda é a fatia que mais cresce todos os anos. Naturalmente, quando um selo independente, um escritório independente começa a crescer demais, o que acontece desde sempre no mundo da música é uma grande gravadora vai lá e compra esse selo. Então ele para de ser independente. Hoje o mercado ele tem 3 grandes players no mundo, que é Universal, Sony e Warner. Elas 3 compram o tempo todo selos independentes. Então tem muito selo por aí também ou distribuidora e distribuidoras também, né? Que são independentes no nome, mas elas são parte de um grupo de uma grande major. Mas no fundo, eu falei só essa estatística assim, porque a gente está discutindo sobre o papel de cada um, porque no final das contas é uma constatação que eu tive quando eu fui executivo de gravadora e de distribuidora, e que meu papel principal era contratar artistas. Eu era o responsável por contratar, fazer contratos, negociar com os maiores artistas do mercado dos últimos 7 anos que eu estava como executivo de gravadora. Um dos tripés principais, quando eu ia contratar um artista, não era só pelo talento ou só pelo histórico dele, era pela estrutura que ele tinha por trás dele. Então, ter um empresário, um time que trabalha com ele, marketing, isso, para mim, era um tripé fundamental na contratação do artista. Porque eu sabia que a gravadora tinha limitações, assim como a distribuidora mais ainda, de trabalho. Ela não faz o papel, de fato, que precisa na vida de um artista. E só quem pode fazer isso é uma estrutura própria de escritório. Um selo próprio ou focado em poucos artistas. Sem isso, a gravadora não faz milagre. Que vive o dia, né? Ela vive o dia a dia, ela pensa, respira em ações, em promoções, como faz para dar o próximo passo na carreira do artista. Se alguém entrar numa gravadora com essa expectativa, eu vou acabar com a expectativa de vocês aqui agora, porque ela não vai mudar a vida de vocês. Quem vai mudar, de fato, é quem está vivendo o dia a dia com vocês. A gravadora e a distribuidora vai alavancar quando chegar a um certo tamanho. Antes disso, inclusive, ela não sabe nem fazer. Construir para chegar nesse tamanho, ela não é com ela.
é com quem está no dia a dia. Então, se cerquem de pessoas, estruturas que possam te dar respaldo para construir essa carreira. E não seja ingênuo se você assinar com uma das majors, né, Sony, Universal, Warner, que eles vão te priorizar acima do Gustavo Lima, acima do Nat Roots, acima de quem lá, né, dos grandes cifrões. Infelizmente, a música eletrônica ainda não é um gênero musical que bate de frente com sertanejo, com funk, né? Se Deus quiser, a gente vai chegar lá, mas cuidado com essas promessas, porque... né, entender que o streaming é um complemento, né? Mas a sua carreira é muito para lá do stream, né? Se você tiver 7 toda semana e estiver fazendo 3, 4 shows, você tem uma carreira legal. Então, o streaming é consequência ali e um complemento que vai te ajudar a reinvestir na sua carreira. Mas ele não tem que ser obsessão. Vou abrir aqui para algumas perguntas. Quem tem alguma pergunta aí para a gente responder? Opa, boa tarde. Sou o Bernardo Morato, da Luminarta Records. Tem uma pergunta aqui que eu anotei, como gravador independente. Após a gente descobrir um hit, quais os próximos passos para a gente estar potencializando esse lançamento, né, com os artistas? Porque a gente sabe que, numa gravadora de médio, pequeno porte, após estourar um hit ou ter ótimos resultados, o artista, a própria gravadora, acaba dando uma relaxada, né? Então, quais os próximos passos que a gente, como gravador independente, deve tomar para ter uma maior expansão desse crescimento? Muito obrigado. Ok? Vamos lá. Só que é uma pergunta, uma contra-pergunta, só para saber onde direcionar. O hit já está acontecendo. O hit não vem antes, né? O hit, depois que acontece, já é uma verdade, né? A partir do momento que você tem o hit, você tem a atenção máxima. Porque você vai receber ligações, você vai receber propostas, começam as coisas a acontecer de fato. E relaxar é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém quando acontece isso. Essa é justamente a hora onde acelera-se o máximo, dorme menos, trabalha mais, para que tire bom proveito disso para dar sequência e ganhar corpo de verdade. Um hit pode mudar a carreira de um artista na hora certa. Aliás, eu detesto quando o hit acontece no começo da carreira de um artista. Cara, acho que a pior coisa que pode acontecer na carreira de um artista é de cara, o primeiro ano de trabalho, o cara estoura um hit. Uma puta cagada pode acontecer na vida dele, é isso. Vai achar que sempre ele vai acertar. E não é assim, a vida não é assim. Vem arrogância, vem uma sequência de coisas negativas que podem acontecer na vida de alguém. Mas às vezes ele não tem nem maturidade emocional mesmo para lidar. Cara, é muito difícil alguém ser preparado para isso. Assim, poucos artistas que são preparados de berço, que tem uma família, às vezes, de artistas. A gente vê isso com a Loki, por exemplo, lá, e a família que cresceu no universo paralelo, com os pais que eram artistas, que sabiam, ele conviveu com pessoas que, pelo menos, prepararam ele para a vida artística. Acho que ele nem sabe ser outra coisa sem ser artista, né? Mas eu acho que aí tem também um lado, inclusive, não só de ser artista, mas de criar uma pessoa que tem consciência do que vai ser aquilo ali, né? Que aí acho que o Alok me passa muito essa visão, assim, ele tem muita consciência de onde ele veio, como que ele instruiu, está no auge, e que ele não precisa pisar em ninguém, que foi um trabalho que já, você pegar essa história, né? Desde os pais dele, até construir o universo paralelo, até chegar... Então, isso faz uma diferença para você construir realmente uma pessoa que ela tem consciência e maturidade para desenvolver a música, né? O hit, mas com toda a música. Eu acho que é também um ponto aí, às vezes é o momento de arriscar um pouco, né, nessa hora que você começa a dar essa impulsão ali daquele hit, porque se o seu escritório é um escritório pequeno, você está com hit, se é um momento de eu pegar mais gente para controlar a agenda, se é um momento de eu pegar alguém de PR para conseguir levar isso para mais canais de mídia, se é o momento de eu fazer alguma promoção em rádio, seja lá o que for, esse é o momento. Mesmo que você esteja sem a grana ali daquele momento, consiga o máximo de investimento possível para impulsionar isso, porque lá na frente o retorno vai ser muito maior também. Bernardo, acho que você tem que achar uma forma de conseguir investidores, porque deu certo, cara. Então vê qual o caminho, onde é que está dando mais certo. Foi no TikTok, foi no Instagram, foi diretamente no streaming do Spotify, que seja. Bota dinheiro da onde está vindo esse tráfego, né? E aí, tipo assim, um pouco do que o Marcelo falou, você acertar o hit não é tão difícil. É difícil pra caralho, mas não é tão difícil. O mais difícil é você se manter lá, cara.
Então, é a hora de trabalhar em dobro. Então, primeiro já tem que, sendo mais pragmático aqui, algumas formas baratas de você conseguir também perpetuar esse hit na música eletrônica e fazer remix. Se é um hit, certamente os DJs grandes gostam, tocam, e se você chegar para esses caras, às vezes eles vão até fazer de graça, né? Depende. Mas dessa forma você já consegue fazer uma versão em outros gêneros musicais, espalhar o hit mais ainda, né, com pouco investimento. O que mais? Cara, e aí já preparar o próximo, né? Porque tem que ter a continuidade, já não pode parar naquilo, e aí já pega seu artista e faz assim, cara, pega essa música que você fez, faz 3, 5 cópias dela. Cópias sem ser cópia, você entendeu, né? Pega a fórmula que deu certo, entende o que deu certo nessa música e, cara, faz mais e vamos tentar. E vamos ver se é por aqui mesmo. É o que eu faria. Cara, um ponto bem interessante aqui, só para concluir. Pessoal, se você tiver uma música só, por exemplo, lançada e ela estourou, foi o hit, é importantíssimo que durante esse momento você consiga lançar mais músicas. Se alguém vai te buscar ali, você só tem uma música para ouvir, olha a oportunidade que você está perdendo ali das pessoas ouvirem seu trabalho, conhecerem seu trabalho. Então, começou a capitalizar, coloque mais músicas no ar. Tenha material para as pessoas gostarem de você e ficarem ali por muito tempo consumindo, né? Olha a dificuldade, gente. Uma outra estatística. Por dia no Brasil, não sei se vocês têm essa informação até mais atualizada, mas por dia no Brasil se sobem 20 mil músicas das plataformas de streaming. Então se submetem 20 mil músicas por dia, distribuindo nos seus gêneros musicais diversos e as suas representatividades. Metade tem um play ou não tem, mas mesmo assim estão subindo. No mundo são 120, né? Está aumentando. 120 mil. global 120 mil por dia. Então imagina chamar a atenção dentro do seu segmento da quantidade de música que está sendo lançada todos os dias. Realmente ter essa oportunidade de alguém estar olhando para você naquele momento porque você fez alguma coisa certa, é a hora de abrir a lojinha e mostrar, olha o que eu tenho aqui, gente, não tenho só isso, eu tenho isso. E essa é a chance de investir e ampliar isso. Bom, galera, infelizmente o tempo acabou aqui, o papo estava muito bom, mas a gente também está por aqui, podem procurar a gente vai conversando aí ao longo do dia, tá certo? Obrigado. 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 Meus parceiros. Obrigado.